sou Dirce Tomás, atriz, diretora, dramaturga, trabalho no cinema e trabalho no teatro e trabalho muito como arte educadora também. Então hoje vamos fazer uma gravação que o trabalho vai estar mais focado para arte e educação. Vamos falar um pouco sobre o teatro negro. Meu tema é Revisitando o Teatro Negro. Muito embasados nos últimos trabalhos que eu tenho feito como arte educadora e também como atriz e produtora da Invasores Companhia Experimental de Teatro Negro, que é uma companhia que eu sou diretora fundadora desde os anos 2000, do início da década de 2000. E esse projeto sobre educação compartilhada, ele é muito importante porque foi o meu ingresso para trabalhar com a doutora Mônica aqui na Faculdade de Educação da USP. Comecei com Carolina Maria de Jesus, porque em 2009 eu filmei O Papel e o Mar, tive essa honra de filmar com Zósimo Bubu. Zósimo Bubu é um dos maiores atores negros de cinema e de teatro, fez algumas novelas também, minissérie. E eu fiz a Carolina, que é como se fosse um possível encontro de Carolina com João Cândido. O Zósimo fez o João Cândido. Foi filmado no Rio de Janeiro, direção do Luiz Pilar, um roteiro da Cláudia Matos. E é a partir daí, do Papel e o Mar, eu fui deslanchando sobre o tema Carolina Maria de Jesus. Embora eu já tinha conhecimento de Carolina, desde a época de que trabalhei com Antunes Filho, o saudoso Antunes Filho, né? Eu fiz Chica da Silva com Antunes, e lá no CPT eu tomei conhecimento de mais textos específicos sobre filosofia negra, sobre dramaturgia. Tinha um curso que era paralelo ali com Chica da Silva, que era o naturalismo. Então, na época, era a montagem de Augusto Matraga, primeiro com Raul Cortez, depois com Luiz Baccelli, Marlene Fortuna, Luiz Mello, um grande elenco. E eu passeei por todos esses grupos, esse elenco, essas montagens, mas eu estava ali para fazer Chica da Silva, que foi para esse projeto que eu entrei. Mas o Antunes pedia assim, Dirce, hoje você vai ficar no Augusto Matraga. A outra semana você vai ficar com o elenco de Macunaíma. E para mim, era tudo novo, tudo um aprendizado. E lá eu já tive esse conhecimento com a obra de Carolina. Eu até comprei, foi a época que eu mais comprei livro, a época que eu mais fui ao cinema foi nesse trabalho de Chica da Silva. E eu comprei um livrinho pequenininho, era quase uma edição de bolso da Ediouro. Como as letras eram muito pequenas, eu demorei a ler. Eu só fui ler mesmo o Quarto de Despejo quando eu entrei na PUC. Daí eu fiz letras e me encantei com a biblioteca Nadir Figueiredo, e lá eu encontrei Quarto de Despejo e falei, agora eu leio. E a obra, ela foi me levando. Quando eu encontro o Luiz Pilar, num trabalho que nós fizemos sobre os negros de Jean Genet, reabertura do Teatro Tuca, que boa parte da população, só os mais novos, né? Mas os estudantes acredito que sabem dessa história, que o Tuca foi queimado, né? Incendiou o teatro. E eu tive a honra de fazer esse espetáculo com um grande elenco, o saudoso Gésio Amadeu, João Caiaba, Elisete Negreiro, Paulinho Pompeia, Cida Moreno, que é a minha comadre. E era um elenco maravilhoso, tinha o saudoso Norton Nascimento também. E eu fui cada vez mais me embrenhando sobre a cultura negra, sobre o teatro negro. E o Luiz me arrumou muitos livros, né, sobre a história do teatro, tinha sobre Madame Satã, sobre Clementina de Jesus, sobre Paulo da Portela, que era a Funarte, há muitos anos atrás,
ela editava muitos livros sobre a história da música, sobre a história da arte, sobre a história do teatro. Então, eu virei assim, uma devoradora de livros, né? Nessa época que eu fiz Os Negros. E o Luiz disse assim, Dirce, você se parece muito com Carolina. Então, você vai fazer o meu filme. Ele já tinha ideia, isso em 89, de fazer o filme sobre Carolina Maria de Jesus. E se passaram 20 anos, em 2009, nós filmamos O Papel e o Mar. E depois, quando Carolina Maria de Jesus, no centenário de Carolina, que foi 2014, daí as pessoas começaram a solicitar muito mais o meu trabalho nas escolas. Eu fui trabalhar como arte educadora, falava muito sobre o filme, O Papel e o Mar, sobre a história de Carolina e sobre a história de João Cândido, né? Que o Zósimo Bubu fez brilhantemente. Esse curta-metragem está no YouTube, quem quiser assistir é só dar uma espiadinha lá no YouTube, são 13 a 14 minutos de filme. E daí eu comecei a trabalhar. E eu comecei a gostar mais do filme, que quando eu filmei eu achava meio estranho, não gostava muito da minha voz, não gostava da interpretação. E daí as pessoas começaram a comentar, a Edna Roland, a Tatiane Justo, começaram a comentar, nossa, que filme lindo, que maravilhoso, é muito poético. E daí eu me empolguei e comecei a ver o trabalho com outros olhos. E com as palestras para professores, para arte educadores, crianças, as crianças se encantavam com Carolina. Foi assim que eu entrei no projeto para trabalhar com a professora Mônica, fiz uma apresentação para os educadores da Escola Saturnino Pereira, no qual eu já conhecia a antropóloga Ruth Reis, que hoje é diretora da escola, uma escola que fica lá na Zona Leste, e daí a gente foi trabalhar lá com educação compartilhada. O meu ingresso no projeto foi assim, passando pelo filme, para professores, depois teve uma mostra de cinema, e a professora Mônica me convidou para voltar, para participar de uma conferência com a doutora Vilma Coelho. Na época, ela era a coordenadora do COPENE, e ela veio do Belém do Pará para essa conferência. Daí eu fiz essa apresentação e as pessoas se encantavam muito porque terminava o filme, está passando o documentário, terminou o documentário, começou, sabe quando começa a subir os letreiros? Eu já entrava fazendo a performance, mas durava a média de 10 a 15 minutos, dependendo de como eu ia jogando, né? Ali com a história de Carolina e o filme. E isso encantava muito crianças e adolescentes. Falavam, de onde ela surgiu? Ela é atriz, ela é filha de Carolina. E foi muito legal fazer esse trabalho. E eu me encantei daí com esse trabalho, e daí comecei a pesquisar mais, daí fui trabalhar na Secretaria de Educação do município, como arte educadora também no curso de formação, daí expandiu mais o trabalho, eu fiz por volta de 27 apresentações entre performances e palestras e 2 workshops sobre a vida de Carolina. Por que eu estou falando tanto em Carolina? Porque Carolina ela é um exemplo para a educação, ela é um exemplo de educação compartilhada, porque as crianças adoram esse jogo de ver essa mulher negra, essa mulher que morou na favela, essa mulher que teve todas as dificuldades na vida, como o povo negro tem, mas ela vendeu muito mais do que grandes escritores como Jorge Amado, como Sartre. Ela bateu o recorde, foi best-seller. Então, como que uma mulher negra chega nesse status? Ela criou 3 filhos, ela passou fome, ela narra na sua obra Quarto de Despejo as dificuldades que ela teve, mas ela foi dramaturga, escritora, poeta, compositora, tem um LP com Carolina Maria de Jesus. Então, o que as pessoas pensam? Se essa mulher chegou, se essa mulher venceu,
então eu também vou ter que lutar, porque eu também posso vencer, né? E pode mesmo, só que precisa de muita luta, né? Porque Carolina, ela é mineira, ela nasceu em Sacramento, mas veio para São Paulo com todas as dificuldades, foi para Franca, interior de São Paulo, depois ela vem para São Paulo, e ela é da mesma, morou na mesma cidade que Abdias do Nascimento nasceu. E Abdias, para nós, é um dos homens mais importantes do teatro. Ele criou o TEM, né? Teatro Experimental do Negro, que vários artistas passaram para ali para trabalhar com ele no TEM. Ruth de Souza, Léa Garcia, Haroldo Costa, entre outros, né? E Abdias também, ele foi um dos homens mais importantes da sociedade negra brasileira. Ele foi ativista, ele foi político, deputado, foi senador, ocupou a cadeira de Darcy Ribeiro no Senado. Mas ele foi um homem que brigou muito para que nós, negros, ocupássemos esse lugar que ocupamos hoje, para que a escola tivesse esse outro olhar para a cultura negra, né? Também através da Lei 10.639, que é o que o nosso projeto trabalhou, né, o Ancestral e Contemporâneo, essas questões, né? E para a criança, eles ficam encantados, porque não se ouvem falar. A televisão pouco fala. O centenário de Carolina estava com dois grandes personagens da cultura e da literatura negra brasileira, que é Abdias e Carolina. Os dois nasceram no mesmo dia, 14 de março. Então, quando a gente começa a contar a história em sala de aula, como eu trabalhei na Saturnino com educação compartilhada, daí você vê homens de 40 anos, 50, 60, do EJA, falando: professora, eu estou envergonhado. Mas por que você está envergonhado? Porque com essa idade eu não sabia dessa história. Eu dizia: você não precisa se sentir envergonhado, porque você não tem culpa. Não sinta vergonha, você não precisa sentir vergonha, porque quem teria que dar as condições para que a educação fosse melhor, para que o ensino público fosse melhor, são os nossos governantes, e não você. Então, você está aprendendo agora, todo mundo tem sua hora e sua vez. É uma frase de Guimarães Rosa, que vem na obra de Augusto Matraga. Então, a hora é chegada, ou com 40, ou com 50, ou com 60. Eu fui para a faculdade, quando eu fui fazer letras na PUC, eu já tinha 40 anos. E daí eles se empolgam com a história dos personagens negros, João Cândido, que estava ali junto no filme O Papel e o Mar, com a interpretação de Zósimo Bubu, que João Cândido, a revolta das chibatas. Quem na escola pública sabe que João Cândido foi o grande herói da revolta das chibatas? Por quê? Porque os marinheiros, até 1910, o chicote estalava lá no Rio de Janeiro, os marinheiros apanhavam. E a maioria dos marinheiros, né, naquela época, era negro. Hoje ainda tem, os negros ainda trabalham, né, nos serviços. Tem alguns negros com cargos mais elevados, né, mas a maioria realmente estão ali ocupando os menores quadros, né, tanto da Marinha como da Aeronáutica, né? E João Cândido foi esse revolucionário e foi banido pela Marinha. Até hoje a Marinha não aceita que João Cândido foi um almirante, mas ele foi um almirante, ele estudou em Londres, realmente ele tem um grande comando. Então, as crianças aprendendo isso e adolescentes, isso traz orgulho para a população negra, para o estudante negro que está achando que ele não pode, está achando que ele que a herança que ficou para ele é só escravo. Não, fomos escravizados, e até hoje parte da população negra ainda é escravizada, mas há a hora de fazer a revolução. E o teatro é um ato revolucionário. Fazer teatro
na periferia, ou nos palcos da cidade, espaços alternativos, ou na rua, que muitas companhias negras fazem, é um ato revolucionário. E quando uma criança negra ou um adolescente negro vê um ator negro interpretando, o olho dele brilha. Mas há pessoas com 50, 60 anos que vão ao teatro pela primeira vez, pessoas negras, estou dizendo. E elas se encantam, porque o teatro, quer dizer, o lugar de onde se vê. Então, o lugar de onde se vê é onde eu me sinto, é onde eu me orgulho. Porque se eu não me vejo, como que eu vou imaginar que é possível chegar em algum lugar, né? Então, para a criança, para o adolescente negro, essas metas são difíceis, porque é preciso um olhar diferente para a criança negra, para o adolescente negro. Eles são taxados, não aprende, só quer brincar, só fica correndo. Por que essa criança só fica correndo? Tem que analisar, porque ela tem o dom dela, pode ser para a música, pode ser para a dança. Muitas crianças que às vezes não aprendem muito bem a matemática ou a física, ela é ótima em dança. Por isso que a importância da educação compartilhada, com o teatro, com a dança, com a literatura, traz a criança para esse outro lugar, que parece que é um não lugar. Mas esse não lugar que a arte mostra, a criança olha e vê, fala, não, é aqui que eu quero ficar, eu quero fazer rima, eu quero dançar, eu quero cantar. E através da arte, a criança vai desempenhando melhor a literatura, ela vai desempenhando melhor a matemática, por isso a importância da arte. E acho importante nós, educadores e professores, trabalhar a decolonização, porque a colonização ela foi devastadora para o povo negro. E a decolonização, os autores decoloniais, que estão aí como a Grada Quilomba, Leda Maria Martins, que escreveu A Cena em Sombra, para falar como era a cena negra aqui no Brasil, como é a cena negra lá nos Estados Unidos. E ela falou de como foi o teatro negro aqui, como foi o teatro negro lá. É uma obra maravilhosa, que é a tese de doutorado da Leda Maria Martins, que eu considero uma grande griot, né, viva, que está aí dando aula, ainda lecionando, participando de fóruns, participando de eventos. Temos que ter um olhar também para a saudosa, maravilhosa Lélia Gonzalez, que essas mulheres, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, essas mulheres, elas trazem esse olhar de decolonial, de como é importante. A Lélia Gonzalez criou conceitos, né, novos para falar da história do negro, para falar da literatura negra, para falar do povo negro, tanto na questão social, na questão psicológica, na questão trabalhista, na questão de gênero, né? E hoje, quando nós falamos de gênero, você não pode falar só mais masculino e feminino, porque tem o trans, né? Os homens trans e as mulheres trans. Então, você tem que ter um olhar diferenciado. Então, você tem que caminhar com passos curtos e atentos para falar de educação, para entrar em sala de aula. Porque entre as crianças e entre os adolescentes, mesmo entre os mais adultos, né, do EJA, tem vários problemas psicológicos. Então, é preciso a gente se preparar para fazer um trabalho desse, né? Vários vídeos falando sobre as crianças, mostrando a história das crianças na África, as crianças dançando, porque os adolescentes se empolgam com isso na educação compartilhada. Eu trabalho muito com dinâmicas de grupos, dinâmica para as crianças se soltarem, conseguir olhar para o coleguinha, conseguir pegar na mão. Agora estamos na pandemia, né? Quando sair da pandemia, antes as oficinas foram assim, conseguir brar, olhar para aquela criança que ela não tinha olhado ainda, olhar para aquele professor, né? Então, aí está a importância da arte, a importância da história, a importância de estudar a revolta dos malês, a revolta das chibatas, o teatro negro aqui no Brasil, o teatro negro
nas Américas, porque tem, no Peru tem, na Colômbia tem, na Bolívia, no Equador, porque o teatro negro, às vezes as pessoas falam assim, mas por que você quer trabalhar o teatro negro? O teatro não é um só? O teatro é um só, mas se Abdias não tivesse criado esse espaço que ele criou, e nós, as companhias de teatro negro e de danças, hoje, somos seguidores de Abdias, seguidores de Ruth de Souza, seguidores de Léa Garcia, porque há um outro aspecto, e a gente quer mostrar esse outro aspecto do povo negro, a gente quer estar em cena, a gente quer dançar, a gente quer mostrar esse corpo que tem conflito, e esse conflito desse corpo que tem memória, esse corpo que dança, esse corpo que está nas encruzilhadas, e ele quer mostrar a que veio. Então, eu acho que o teatro negro, quando eu falo revisitar, é revisitar com essas artistas que eu falei, com esses autores que eu citei, e muitos outros, né? Tem aqui as americanas Angela Davis, a Bell Hooks, que tem uma obra maravilhosa ensinando a transgredir. A Angela Davis é bem conhecida, Mulheres, Raça e Classe. A Djamila Ribeiro, temos infinidade, Francis Fanon, eu falo bastante das mulheres, né? Mas temos as poetas, aí, o Quilomboje, com mais de 40 anos, com Esmeralda Ribeiro, com Márcio Barbosa, Teucuti, Jamuminca, entre outros poetas maravilhosos que estão aí. Nós temos Cruz de Souza, que é maravilhosa a literatura, a poesia de Cruz de Souza. Nós temos o Lima Barreto, Machado de Assis, exemplos maravilhosos. Não falta para o estudante negro falar, não tem espaço. Se eu estivesse lá sentada, eu que nasci na roça, estivesse lá sentada no interior do Paraná, olhando para a parede, pensando, vai ser difícil, vou ficar aqui parada? Parado não acontece nada, é preciso movimentar. E o movimento é importante. O movimento do corpo, o movimento das ações e o movimento das ideias. O meu teatro hoje, eu estou com um texto pronto para montar Chica da Silva, as outras faces de Chica. 32 anos que eu fiz Chica da Silva com Antunes Filho. Estou com um trabalho também sobre resquícios de memórias, que é depois que eu fiz da peça Eu e Ela, a Visita Carolina Maria de Jesus, daí eu fiz resquícios de memória. Esses trabalhos foram apresentados no SESC, e eu estou com uma releitura, resquício de memória performance, e eu estou com resquício de memória a peça, está para ser... A pandemia atrapalhou um pouquinho, mas a gente vai montar. E o último, pelo menos o que eu estou investindo agora, é na Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez é, sim, realmente uma assumidade de ativista negra. Muito antes de outras mulheres, a Lélia já estavam falando, até a própria Angela Davis fala de que Lélia Gonzalez, elas foram amigas, que o que ela fala, muito ela aprendeu com Lélia Gonzalez. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar de ter orgulho das nossas escritoras, ter a Conceição Evaristo também, de ter, que é uma artista, uma mulher escritora maravilhosa. Então, é motivo de orgulho para nós, para trabalhar a literatura negra, trabalhar na escola, trabalhar a educação compartilhada, que são as crianças e os adolescentes, que serão os nossos futuros. E principalmente a criança negra, que está lá no canto da periferia, que ela acha que é impossível para ela. É difícil, mas não é impossível. Então, vai ser um prazer continuar trabalhando com a literatura, com a cultura, com o teatro, né? Como um exemplo de Carolina. Eu acho fantástico. Carolina fez 60 anos, a obra dela, Quarto de Despejo, em 1920, plena pandemia. Eu acho que é um pouco disso que a gente precisa falar e que a gente precisa estimular professores, né, que às vezes o professor também precisa de estímulo e precisa estimular as crianças do nosso Brasil, porque está cada vez mais difícil. É preciso políticas públicas, é preciso
ação. É preciso continuar com a Lei 10.639 e continuar com o trabalho do negro e com o trabalho indígena também, que não só nós, mas os indígenas também são marginalizados, são os primeiros povos, os povos originários, né? E os negros, nós fomos trazidos um pouquinho depois, então, e nós estamos de plantão. Eu falo muito que a minha dramaturgia é a dramaturgia que eu revisito sempre, que eu escrevo desde a época do Antunes, dos cursos que começaram lá, que eu comecei a aprender muito lá. Então, já era uma dramaturgia do protesto, continua sendo a dramaturgia da resistência, a dramaturgia da potência e, hoje, a dramaturgia da urgência, que quando eu sou chamada para escrever um texto, se é sobre a cultura negra, como eu fiz na Mostra Dona Ruth, a abertura com Carolina no Sesc Interlagos, eu e ela visita Carolina Maria de Jesus, e agora, o ano passado, os 45 anos do Solano Trindade e os 20 anos da Invasores, que é a companhia que eu faço parte. Quando a Eli e o Gabriel me fizeram o convite para cuidar da dramaturgia do Solano Trindade, eu falei, meu Deus, em menos de um mês eu criei esse espetáculo. Com a Elis na coreografia, na cenografia, e eu na direção e na dramaturgia. Então, gente, desde Carolina até hoje, agora eu estou denominando a dramaturgia da urgência. É urgente. Gritou, chamou, se for possível, eu estou lá para atender as urgências, tanto no teatro como na arte e educação. Eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e eu estou sempre à disposição para trabalhar. Meu corpo, para a arte, ele é um corpo público. Foi muito, muito prazer que eu fiz essa gravação hoje, com todo o meu amor para vocês.